Então, dentro da proposta dessas cervejas, elas estão duas cervejas muito legais, elas estão bem interessantes mesmo. Fala, Rafinha! Olá! Cheers! Saúde aí! Seja bem-vindo à nossa mesa de bar. Rafinha está falando, sou carioca e estou nessa live por acaso. Legal! Seja bem-vindo aí. Toda semana aí a gente faz uma live na quarta ou na quinta-feira, entre 8 e 9 horas, para falar um pouquinho sobre cerveja, trazendo novidades e degustando algum rótulo diferente. Parece que você entende das brejas, então me diz o seguinte: Brahma é um estilo de vida. Zeca Pagodinho é pai de todos os cervejeiros. Rafinha, cara, legal a tua colocação. O que acontece, tá? Principalmente na década de 80, que se expandiu para a década de 90 também, a gente tinha duas cervejas que tomavam conta do país. Era a Brahma e era a Antártica. E tinha muita gente que falava, porque é a água de Joinville, porque é a água de Ribeirão Preto, porque é a água de não sei o que e tal, que influenciava no sabor da cerveja. E tinha os grandes adeptos de cada uma dessas cervejas. Depois surgiu outras cervejas, como por exemplo a cerveja dos amigos, que era a Bavária. A Kaiser, ela ocupou um espaço com a Kaiser Bock. A Skol, ela no final dos anos 90, com a propaganda da Desce Redondo e tal, então a cerveja mais leve, que ganhou grandes adeptos entre os jovens. Mas a Boêmia e a Original também tinham os seus defensores, tá? Mas elas faziam parte dessas duas grandes cervejarias que eram a Brahma e a Antártica. Em 94 elas se fundiram e aí transformaram na Ambev, que depois ela veio se transformar várias vezes tal, até se tornar o que é hoje o maior conglomerado cervejeiro do mundo. Então naquela época existiam esses defensores da Brahma e os defensores da Antártica. E aí, fato curioso é que o Zeca Pagodinho, ele nunca escondeu que ele fosse um apreciador de cerveja e ele é um defensor ferrenho da Brahma. Então ele só tomava Brahma. Inclusive, há lendas, né? E aí eu não consigo afirmar, mas que certa vez ele foi contratado pela Itaipava, pelo Grupo Skin, pelo Grupo Skin, se eu não me engano, a Nova Skin, campanha da Nova Skin, para tomar a Nova Skin. E aí dizem que eles trocaram o rótulo da Brahma pelo da Nova Skin para aparecer, mas que ele fazia campanha bebendo Brahma, na verdade. E aí depois ele foi contratado pela Brahma para fazer então a campanha, quando ele disse efetivamente que estou voltando, que essa é a cerveja que eu gosto mesmo. Então, existe sim muitos defensores de Brahma. Se tu for ver, normalmente são pessoas um pouco mais velhas que fazem essa defesa. E tem mais um fato, tá? Que o chopp da Brahma ele sempre teve um diferencial, porque o chopp da Brahma ele tinha um colarinho um pouco mais cremoso do que outras cervejas. E por que isso acontece? Porque na mistura da cerveja, do chopp da Brahma, ele vai também nitrogênio. Na Europa, principalmente na Inglaterra, se encontra muitas cervejas cujo colarinho ele é produzido por causa do nitrogênio, né? A Guinness é uma cerveja que ela vem com bastante nitrogênio, então dá aquele colarinho um pouco mais cremoso. Então a ideia do Zeca Pagodinho, pai de todos os cervejeiros, é porque existe, é que nem o Homer, que é o desenho que todo cervejeiro ama o Homer, né? Um pai de família irresponsável, um trabalhador preguiçoso, mas é o cara que vive no bar tomando cerveja e está sempre com um copo de Duff na mão, né? Então, não é que a gente aprecia o Homer como ele é por sua personalidade, mas a questão dele ser cervejeiro e gostar de cerveja faz com que todo cervejeiro acabe, de alguma forma, amando o Homer. E a questão do Zeca Pagodinho é a mesma coisa, tá? Então, independente de onde ele está, do que ele faz, ele está lá tomando uma cerveja, né? Degustando uma cerveja. Que não tem nada de errado, né? É claro que se a gente tomar numa grande quantidade, né? Vai virar alcoólatra e tal, não vai ter problema. Mas então, a ideia é justamente essa.
Então, não sei se está explicado, se ficou claro, mas a ideia de que a Brahma e a Antártica, elas têm grandes adeptos e o próprio Zeca Pagodinho, que a Brahma é um estilo de vida, como você comentou, então sim, tem muita gente que é adepto da Brahma por causa desses tempos antigos, né? Se eu for fazer uma metáfora, eu posso comparar também o que tinha de carros, né? Hoje em dia, quais são os carros que existem, assim, os caras que são aficionados por aquele modelo de carro, né? São aqueles que criam algum diferencial. Mas antigamente, antes da abertura de mercado, né? Nos anos 90 a gente vinha muito, e aí terminou com a abertura de mercado, né? 92 a 94, mas antes disso, o que a gente encontrava de carros no Brasil? Eram poucos modelos de carros. Então tinha o cara que adorava Volkswagen, tinha o cara que adorava Ford, tinha o cara que adorava GM, né? Alguns loucos que adoravam Fiat, e era isso. E aí tu vê assim, o cara que tem um Gol chaleira, que é aquele Gol quadradinho, ou Gol GTS, o Gol GTI, né? Tem os caras do Fusca, tem os caras da Paraty, do Santana Quantum, muito mais do que hoje. Hoje dificilmente tu encontra um carro assim que, pô, existem aqueles colecionadores, aqueles caras que vão atrás, porque marcaram época, né? Porque eram aqueles carros que marcavam realmente a geração. E na cerveja é a mesma coisa. Tu és de... Comentou que é carioca, né? O carioca tinha diversos rótulos de cervejas que eram comemorativos, principalmente na época do carnaval. Então, a Brahma Antártica, que vinha com rótulo comemorativo das escolas de samba, né? Mangueiro, Salgueiro, Beija-Flor, e em todas as escolas de samba tinham um rótulo de cerveja, né? Feitos pela Brahma ou pela Antártica, principalmente a patrocinadora do carnaval. Eu cresci em Blumenau, Santa Catarina. Lá, todo ano, tinha a cerveja da Oktoberfest. E aí tinha os rótulos comemorativos. E isso acaba marcando época. Então, sim, existem os adeptos das cervejas, de algumas cervejarias, e que são realmente fãs, né? Não sei se é estilo de vida, mas realmente fãs daquelas cervejas.